meus amores, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos começar o terceiro bimestre, vamos começar as videoaulas sobre o terceiro bimestre e vamos já começar a falar sobre os primeiros módulos da apostila volume 3, tá? Bem, nós já começamos, na verdade, a adentrar o assunto da apostila do terceiro bimestre, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês a videoaula para que vocês possam tirar dúvidas que tenham ficado nas nossas aulas online ou gerar dúvidas para que a gente possa tirar nas nossas aulas online, tá bom? Então, o que eu falei? O que a gente está falando desde o bimestre passado, sendo o módulo 15 agora, o primeiro módulo da apostila volume 3, a continuação dos módulos anteriores. Nós estávamos falando sobre verbos, certo? Então, nós falamos sobre os modos verbais, que são os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós falamos sobre os tempos, né, verbais, né, os tempos do modo indicativo, os tempos do modo subjuntivo, imperativo. Nós falamos também sobre concordância nominal, certo? E nós falamos sobre formas nominais dos verbos, tá? Falamos sobre as formas nominais dos verbos que são infinitivo, gerúndio e particípio. Falamos também dos tempos compostos, locuções verbais, certo? Então, nós falamos sobre todas as flexões possíveis do verbo, dessa classe gramatical, tá? Só que nós falamos sobre tudo isso relacionado aos verbos regulares, tá? Agora, nessa nova apostila, nesse novo módulo, nós adentramos nos verbos irregulares. Então, nós vamos começar a estudar os verbos irregulares. Os verbos irregulares, o próprio nome de certas regras na gramática já diz tudo. Regular é algo que está dentro da regra, certo? Que está seguindo algo que está regulado, tá certo. Irregular, qual que é a ideia que vem na cabeça de vocês? É algo que está fora de uma regra, não está seguindo uma regra, ou que não está regular, como o próprio nome diz, né? Irregular. E é isso. O verbo regular, a diferença entre o verbo regular e o verbo irregular é exatamente isso. Que um segue as normas e outro não segue. Não quer dizer que um está certo e outro está errado. Vamos entender melhor isso aqui. Os verbos regulares são verbos que seguem o paradigma. O que são os paradigmas que eu mostrei para vocês nas nossas aulas online? São aquelas tabelinhas de terminações, são os modelos de terminações verbais. Por quê? Porque dependendo da terminação, eu sei se o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, e sei também se ele pertence a um tipo de modo, né? Qual tipo de modo que ele pertence e qual tipo de tempo que ele está expressando ali através da terminação. Olha só o tanto de coisa que a terminação, somente a terminação do verbo indica. Ela indica tempo, modo e pessoa, sendo essa pessoa no singular ou no plural. Então, ela indica essas 4 coisas, tá? Então, existe um modelinho de terminações, existe um modelinho, você não coloca a terminação que você quer. Tem um modelinho lá de terminações, certo? Que se chama paradigma, tá? Então, existe lá um modelinho de terminações para cada tempo, para cada modo, para cada pessoa, tá? E o que acontece com o verbo irregular? Ele não segue esse paradigma. Pode ser que eu chegue em algum verbo e ele tá correndo tudo bem lá na flexão de pessoa, eu, tu, ele, nós, aí vamos supor que no vós ele deu uma alteraçãozinha ali de terminação com o paradigma, com o modelinho de terminações. Então, ali ele é irregular, tá? Ou ele pode tanto alternar no paradigma, como também ele pode alterar a sua raiz, o seu radical.
O que é raiz e radical, gente? É aquela parte do verbo que não altera, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplozinho bem simples de terminação e de radical ou raiz. O que é raiz, gente? O que é a raiz, por exemplo, de uma planta? Se você tem uma árvore e essa árvore você corta os galhos, você poda, ou mesmo você corta ela ali, deixa ali só um toquinho, você vai ter alterado, certo? Essa planta no externo, certo? Você pode alterar ela de várias formas, você pode podar, você pode cortar alguns galhos, você pode cortar ela por inteiro. Porém, as raízes, elas vão continuar e permanecer da mesma forma. A mesma coisa é aqui, ó. A raiz da palavra do verbo amar. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a raiz da minha palavra, que é essa palavra, esse pedacinho aqui, que ele não altera, certo? Ó, ou seja, am, amo. Essa parte aqui, ela não altera, independentemente da pessoa, do tempo ou do modo verbal que eu tô querendo expressar. Essa parte aqui vai ficar inalterada, por isso ela é chamada de raiz. O que eu vou alterar é só a partir do M, certo? Para que eu possa exprimir qual que é a pessoa, o tempo e o modo. Aqui eu trouxe a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? No presente do indicativo, ou seja, que afirma, que traz certeza, e no presente que é o mais fácil, tá? Eu amo, tu amas, ele ou ela ama, certo? O que eu alterei aqui? Somente essa terminação, certo? E é essa terminação que vai me mostrar qual que é pessoa, modo e tempo verbal, tá? A raiz permanece inalterada. Quando eu tenho, percebam que, se vocês forem lá na tabelinha de paradigma, essa terminação aqui vai estar lá no presente do indicativo. Eu, tu, ele, no singular. A terminação do presente do indicativo é essa, ó, o, as, a, para verbos da primeira conjugação, certo? Ou seja, primeira conjugação, verbos terminados em ar, verbo amar. Segunda conjugação, verbos terminados em como o verbo beber. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, tá? Como falir, tá? Então, nós temos também essa questão de primeira, segunda e terceira conjugação. Para cada conjugação, nós temos um paradigma para cada modo, tempo, tá? E pessoa. Então, aqui, vocês podem ir lá no paradigma, que serão essas terminações aqui que são utilizadas para verbos da primeira conjugação, no presente do indicativo. E a raiz, ela permanece inalterada, certo? Ela tá totalmente igual em todas as três pessoas aqui do singular que eu trouxe nesse tempo. Então, aqui ele é regular, ele é um verbo regular, ele tá seguindo a regra, tá? Se o meu verbo, ele vem com uma alteração na raiz ou no paradigma ou nos dois, tá? O que eu tenho? Eu tenho um verbo irregular, como, por exemplo, o verbo dormir, que nós vimos na aula. O verbo dormir, qual que é a raiz do nosso verbo dormir? Olha só, dormir. Normalmente, eu altero do M para frente, certo? Essa parte aqui permanece inalterada, então permanece dorme, certo? Até o M. Porém, o verbo dormir na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo é eu durmo. Então, eu tenho alteração no meu radical. Não é mais dormo, e sim durmo, certo? Então, fica eu durmo. A terminação é a mesma, ó. O, tá? Para a primeira, segunda e terceira conjugação no presente do indicativo, a primeira pessoa termina em o, certo? Então, eu durmo. Permanece no paradigma. Ficou correto a terminação. Porém, o radical dele alterou. Alterou uma letrinha ali, gente, já está alterada a minha raiz. Então, é muito simples. Os verbos, os verbos regulares, eles seguem ali a regra e seguem regularmente da forma que deve ser. O verbo irregular tem alteração ou no paradigma
ou na raiz, beleza? Bem, gente, em suma, é o que vocês precisam saber agora, tá? Que nós estamos adentrando ainda a apostila, tá? Retomem tudo que a gente viu até então na aula, vocês ainda não estão com a apostila, porém, vocês já têm algumas coisinhas no caderno, tá? Então, é isso. Se precisar de alguma coisa, se gerar alguma dúvida, vamos aproveitar para tirar nas aulas online, tá bom? Beijo e até a próxima aula.